Olá para todos. Voltei aqui para poder fazer algumas reflexões dos evangelhos anteriores. E ora estou cantando, ora estou postando alguma coisa, ora a palavra, né? Então aí a gente louva a Deus com todas as ferramentas, né? Então aqui eu quero começar com o evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Vou me ater mais a uma reflexão do que ler o evangelho em si, mas fica aqui o convite para que leiam. As parábolas de Jesus, né? Todo mundo fica curioso por que Jesus falava em parábolas, né? Para que ouvindo não entendam, escondendo aos doutores e falando, revelando aos pequeninos, né? Ou seja, busque, né, o interesse em aprender, né? Não é um egoísmo, é o interesse pela palavra, né? A palavra está aí para todos, né? E esconde aos doutores e revela aos pequeninos, às crianças, mas também nós, ou seja, os pequeninos de coração. O nosso coração semelhante a uma criança e o convite de Jesus, o nosso coração semelhante ao dele, manso e humilde. E que mais? Então, viemos do Evangelho de São Mateus. A gente está fazendo por partes. Então, em que Jesus conta parábolas, comparando o reino, o anúncio do reino, sempre com algum fato, e a sua preocupação de que as pessoas recebessem a palavra. Assim receberiam o reino e a salvação, porque é isso que Jesus queria com todos, né? A preocupação dele, né? E por ele que sejamos também salvos pela graça. E Jesus tirava sempre dos fatos, do contexto social, uma parábola para explicar o que ele queria, para passar a mensagem, né, de alguma forma, e para falar do reino dos céus. Mas antes eu quero refletir os anteriores. Então a gente está vindo do dia 19, Mateus 19, 23 a 30, que conta como o jovem rico, do jovem rico. Então, como é difícil entrar no reino dos céus? Como? Vamos refletir. Eu penso que nem tanto. É difícil porque é estreito, mas depende da boa vontade e sempre, contudo, pela graça de Deus, que nos concede gratuitamente. Seguir a Jesus é preciso comparar. Seguir a Jesus, eu me perdi aqui na minha colinha, mas já estou colocando aqui. Seguir Jesus é preciso esforço, passar pela porta estreita, como uma vez ele me mostrou, pelo que eu passava na época, ele me mostrou uma palavra, porfiai por entrar na porta estreita, aí eu me tranquilizei. Então são as podas, são situações, né? O que é esse esforço? Né? Podas, situações, entregas que nos apertam. E Jesus compara esse aperto com quando ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que o rico não pode entrar, mas é porque o rico às vezes, ou a pessoa de qualquer coisa, rico de soberba e não de dinheiro, não quer descer de um pedestal para entrar no reino dos céus, para poder abrir-se a Deus, abrir-se ao outro, né? A Deus na pessoa do outro. Então, são situações que nos apertam, e Jesus compara com esse camelo, que antigamente eu pensava que era um camelo mesmo, né? Eu pensei, é claro, é difícil entrar um camelo pelo nó de pela uma agulha, né? Eu já falando o que é. Mas realmente aí eu, de mais novo, eu pensava que era um camelo mesmo, o animal. E aí eu pensava, nossa, realmente é difícil passar. Mas o camelo era um nó, aquele nozinho que faz na linha, para justamente não passar no buraco da agulha, para que prenda a costura, né? A linha e logo a costura. Então, passar pelo buraco de uma agulha é mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. Não olhe com um olhar desanimador. Tudo é para transformar em pessoas melhores, lapidadas no que o Senhor espera de nós. Apertada, sim, mas essencial para a nossa salvação.
Digo nossa, porque não é só minha. A salvação é individual, mas ela está aí para todos, né? Nada é impossível para Deus, como disse Gabriel, a Virgem Maria. Agora, Mateus 20, de 1 a 16, do dia 20/8. O patrão que saiu de madrugada à procura de trabalhadores. Aí eu pensei, madrugada é uma hora que tudo silencia e podemos falar e ouvir mais a Deus. Então esse patrão sai em várias horas do dia a contratar trabalhadores. Prometeu uma moeda a cada um, mas não disse que seria proporcional ao tempo de trabalho. Deus nos oferece a igualdade, independentemente do tempo. E aqui eu me recordo com o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, né? E no último momento ali, teve um particular com Deus e Jesus disse, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus já falando que não morreria, porque ele estaria, o corpo sim, ele que se fez homem estaria lá os 3 dias para cumprir as escrituras, né? Mas o espírito dele estaria com Deus lá, no paraíso, é por aí, tá? Não vou me ater muito à teologia não, mas vamos refletir para a nossa vida aqui. Beleza, ladrão se arrependeu, ok. Então, esse ladrão pode ter levado uma vida de erros que poderiam ser de traumas causados lá de trás, de crianças, né? Não anulo aqui a mentalidade de uma consciência de certo ou errado da parte dele, né? Ele sabia que era errado, mas a pessoa costuma-se ao erro, mas ali a presença gloriosa de Jesus foi tão grande que a consciência dele reconheceu o erro e pediu, né, que lembrasse dele quando estivesse no paraíso, e isso bastou o arrependimento dele para a salvação. Então, vamos ver aqui o que mais. Eu sempre tento gravar vídeo curto, mas nunca dá. Um dia eu chego lá. Então, vamos lá. O reino é dado para todos, gratuitamente. A oportunidade é a mesma. Será que queremos, de fato? O patrão, Deus, fazendo a conotação, prometeu e cumpriu. Uma moeda e cumpriu. E os demais ficaram com ciúmes. Ele saía em várias horas do dia, a gente pode comparar com etapas de vida. Cada um com sua energia, com seus dons, e são necessários para uma vida em comunidade, na sociedade cristã. E somos convidados pelo batismo. Não importa o batismo, né, recebendo o Espírito Santo. Não importa o tempo em que Deus o chamar, em qual momento da sua vida que você estiver. Ele chama, prepara e então envia. Deus sempre vai chamar. Como preparou os discípulos. Aprenderam, que é constante, discípulo é aquele que aprende, tornaram-se discípulos e os enviou, 2 a 2. E aí passaram a ser apóstolos, aquele que serve ao seu mestre. São propósitos, Deus chama e tem pressa ao anúncio do reino. Responda ao chamado de Deus. E que seja sim, de coração, mas quando sentir preparado, peça discernimento, sabedoria ao Espírito. Porém, muitas vezes pensamos não estar preparados, ficamos esperando, sendo que a hora já chegou e a gente acha que não. Deus trata com igualdade, é um modo de fazer justiça, não é por egoísmo, selecionando modo de seleção, não, Deus é igual para todos. Mas o que Jesus vem trazer é esse modo de fazer justiça, o ato de amor, amor que não julga a quantidade entregue, mas a capacidade em doar-se, a intenção na solidariedade e caridade, em como respondem ao chamado de Deus, pois a messe é grande. Deus distribui os dons do Espírito, que são 7, representando, mas são infinitos. Deus chama para a sua obra, os dons, para a sua obra na pessoa do outro, e nos prepara. Sempre Deus vai nos preparar. Deus nunca vai fazer algo sem antes nos ensinar. Pode-se chamar
de dificuldades, desertos, tempestades, mas são para nos preparar e nos tornar mais fortes. Não é ruindade, é permissão. Permissão é diferente de vontade. Deus permite para um propósito melhor, pensando nos filhos, a educar. Então, assim, vontade é diferente de permissão, né? Deus permite para nos tornar pessoas melhores, com um propósito melhor. Não é ruindade, é nos ensinar. Um pai educa o filho, pensando nos filhos, educar, enxerga um potencial em nós e não nos deixa se perder, não nos deixa perder, nos resgata e nos ensina com muito amor, sempre com muito amor. E aqui eu não coloco como um trabalho mercantil, né? Jesus apenas nos passa uma nova forma de olhar as coisas, com amor, caridade, justiça, já nos preparando aqui para o reino, porque devemos ser leves para entrar no reino, para entrar no lugar santo, assim como a gente se prepara para entrar em algum lugar. Não importa o tempo, não se preocupe. O ministério é importante. Não importa o tempo, o ministério existe. O importante é responder quando Deus te chamar. Não sabemos a hora, como a sua segunda vinda. Está passeando entre nós e a gente não se toca. Não sabemos a hora que estejamos preparados. Agora voltando para Mateus 22, 1 a 14. O rei representa Deus, o filho é Jesus. Só um pouquinho da teologia aqui, mas a intenção é a reflexão. O banquete é o reino do Messias, de Jesus. Os enviados para fazer o convite são os profetas, os apóstolos. Os convidados que rejeitam o convite representam Israel, que não acolheram a vinda do Messias, Jesus. Os convidados pela estrada são os pagãos, que são admitidos agora à mesa do noivo. Ou seja, antes que não podia, Jesus veio, rasgou o véu, te dou liberdade, se você crer em mim, você pode ceiar comigo. Só que nem todos aderem. E temos passagens, parábolas na Bíblia, né, do vinhateiro. Nem todos aderem, como diz no Evangelho citado. Os pecadores que ouviam a Jesus, os sepulcros caiados, os certos para a sociedade não ouviam, mas os pecadores ouviam, iam com arrependimento, como aquele que no templo batia no peito pedindo perdão a Deus e o outro falando, graças a Deus que eu não sou, não lembro bem as palavras, que eu não sou como este pecador ali. Quem que é? Não o melhor, mas quem fez uma atitude certa, né? Então nem todos aderem. Os pecadores ouviam a Jesus. Claro que também nem todos, né? Não vamos generalizar. Que mais? Então a gente está no Evangelho do Rei que pediu, né, que os empregados fossem convidar pessoas porque os seus convidados não foram. Então os pecadores ouviram Jesus. Os certos o deixaram e não aderiram a ele. Como conta no Evangelho, nem todos estavam com trajes adequados. Só que aí, por que no Evangelho fala que aquele não estava com traje adequado, sendo que foi convidado de última hora, ninguém estava com seu traje adequado? Por que aquele despertou atenção e foi mandado para fora? Uma contradição? Aí eu vou explicar. Segundo eu li uma homilia. O traje denominava função, posição social ou a que grupo pertence. Qual o nosso traje? Traje pensando em atitudes, valores,
vivência da palavra. Na ressurreição ganharemos novas roupas. Como Jesus diz, eis que faço novas todas as coisas. E pode começar aqui a nossa roupa nova. Qualidades morais para poder entrar. Ser chamado, mas sobretudo cumprir para ser admitido ali. Porque Deus chama, aí te dá a opção. Se você disse sim, então cumpra. Se tem alguma coisa que dificulta o cumprimento, peça ajuda. Eu também sou assim. Né? E aí eu me lembro da parábola dos 2 filhos, que está em Mateus 21, 28 a 31, em que o pai pede a um filho, ele fala que não, mas arrepende e vai, e pede o outro, fala que sim, mas não foi. A gente está aptos a errar, mas também temos o direito de arrepender. E é isso que Jesus coloca aqui, do traje. Porque a palavra tem que ser vista no contexto social daquela época. Tinha um que não estava com o traje correto. Processo de seleção? Não. Os outros talvez não estivessem preparados, né, quanto ao traje, mas estava com o traje do seu grupo e aquele outro não. E aquele outro foi jogado para fora. Então o que a gente pode pensar? Você está preparado? Vou colocar a primeira pessoa. Eu estou preparado? Se Jesus voltar aqui para mim agora? Estou com o traje correto? Porque se eu não estiver, eu vou ser jogado para fora. Então é essa a mensagem que deve se dizer. O quê? Esteja com o traje correto, vestido de Cristo na sua vida. Porque o que vale é a intenção. Deus conhece a nossa condição humana, mas também conhece o nosso coração. Todos foram convidados, ninguém ficou de fora. E aí, qual traje? Estamos revestidos de Cristo? Como eu disse antes, ao longo da vida poderemos adquirir outras roupas, aí é que está o perigo. E nem sempre vamos ter oportunidades de voltar. Enquanto se respira, tem chance de voltar à sua essência que está ali, guardada. Mas tirar aquela casca, traumas, é deixar Deus conduzir na força do braço dele e não na nossa. Então, a gente tem que trocar o nosso traje, que ao longo da vida a gente adquire outros trajes. Mesquinharia, rispidez, grosseria, falta de humildade, de solidariedade, de sentir a dor do outro, de alegrar com a conquista, com a alegria do outro. Então a gente pode adquirir outros trajes, mas enquanto a vida, a gente tem oportunidade para voltar àquele traje inicial que Deus nos sonhou antes de vir para a Terra, que Deus sonhou e me colocou aqui com um propósito. Voltar a ideia original. Então a gente deve pedir a Deus sabedoria nas escolhas, porque da gente mesmo a gente não pode, né? Mas também temos que ser revestidos de Cristo, novamente dizendo, porque sabedoria na escolha, mas revestidos de Cristo. A roupa, Deus, como diz lá, né? O que contamina o homem, pelo contexto social, de que não poderia comer a carne ali, de tal animal, por causa do saneamento básico que não tinha. Então, aí Jesus compara também, Jesus tira proveito, ele é esperto. Pessoas que julgam os outros, não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai. Não é que Jesus estava discordando de comer aquela carne, mas é o que entra, a mensagem que ele quer passar. É o que entra, é o que sai. O que entra não pode contaminar, mas o que sai. O que sai da nossa boca? Qual é o nosso traje? Aí eu já coloco como, eu lembrei dessa passagem, mas essa nossa roupa, eu faço essa conotação também para a nossa roupa interior. Qual a nossa roupa interior que Cristo quer dizer? Qual a primeira roupa que Cristo nos deu e a gente mudou? Até que Cristo seja todo em mim, meu ser seja tomado
todo por Cristo. Ele já é, só que depende de mim em buscar. Então tem a frase, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Está em Gálatas 2:20. Através da fé de Jesus Cristo, a pessoa se identifica, né? Essa passagem expressa a ideia, né, da fé em Jesus Cristo, que se identifica com a morte e ressurreição de Cristo e passa a viver uma nova vida guiada pelo Espírito Santo. É uma declaração de entrega total a Cristo, onde a identidade pessoal é substituída pela vida e ação de Cristo no indivíduo. E a citação é muito linda, depois vocês podem ler, mas acho que eu vou ler aqui agora. O vídeo já está grande, mesmo 20 minutos. Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gente, eu sempre penso que eu acho que eu poderia falar isso tudo em 2 minutos, como muitos fazem, mas não dá, não consigo. Parece as coisas no meio que eu vou falando, já vou ingressando e pá. E eu quero finalizar com tudo isso vai depender para a nossa entrada no céu. Porque sim, independente de crença, a nossa crença ou a incredulidade não anula a existência de algo. Eu posso acreditar que não existe avião, mas ele existe. Claro, ele está ali, eu estou vendo, né? As coisas de Deus não se veem assim, né? Olhos espirituais, pedir o Espírito Santo, me dê visão espiritual. Então, assim, porque se vê isso também ia ser muito fácil. É muito fácil acreditar que existe avião. Mas o que eu quero dizer é, a nossa incredulidade não anula a existência de algo. Um dia a gente vai passar essa vida limitada. Então, Jesus está nos preparando, né? Então, isso tudo vai depender para a nossa entrada lá, na casa do Pai. Inclusive, eu não quero entrar sozinho, porque eu morro de vergonha. Enfim, na eternidade e ceiar do banquete que Ele mesmo preparou e nos prometeu. Com Ele, a Trindade, sempre dizendo Pai, Filho e Espírito Santo, não tem como separar, um Deus só, e toda a corte celeste. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. Orem, rezem por mim. Estarei rezando, orando por todos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, se volte a sua face para nós e seu rosto resplandeça para nós e nos proteja e nos guarde. E nos dê a sua paz. Que somos vazios de algo no nosso coração, que é completo somente com Deus. Paz e bem, graça e paz a todos.